Olá, meus amados irmãos, mais um entendimento aqui para o nosso crescimento. Amados irmãos, a respeito da a palavra que está em Lucas 11:13, né? Jesus fala ali, pois sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que celestial, né, que está nos céus, dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem, né? Muito importante essa palavra, né, amados? Porque ela esclarece muita coisa aí, né? Inclusive essa palavra foi muito usada no engano aí, né? E as pessoas usam como se essas boas coisas fossem coisas terrestres, né? Mas elas não são. O Pai já está falando aí que é coisa celestial, é o Espírito Santo. Se você notar nos outros evangelhos, ele não fala Espírito Santo, ele fala boas coisas, né? Então, mas nesse evangelho de Lucas, ele esclarece que é o Espírito Santo, né? Então, para você ter um entendimento, amados, é justamente isso, né? O sistema ele tem colocado como o Espírito Santo como boas coisas, mas coisas aqui terrenas, né? E não é terrena porque ele é Espírito Santo. Se ele é santo, ele não, a vida dele não é aqui terrena. Você tem que entender que ele é um espírito, né? Ele é santo. Ele não pode. Ele vem para resgatar você, e não para poder habitar, morar nos templos aqui terrestres, né? Então, por isso que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Os lugares aí não são templo do Espírito Santo. Você tem que entender isso. Que o Espírito Santo ele habita no corpo, não nos lugares terrenos aí, né? Então, quando você vê que o Pai permite, né, que várias coisas venham a acontecer com você, mas isso é para a sua própria correção, né? Ele permite para a sua própria correção. Então, quando ele fala nessa palavra aí, vós, pois sendo maus, ele já está falando que vós, sendo maus, que vocês são criaturas más, né? Ele está dizendo assim, ó, vocês são más, né? Vocês são maus, porque vocês não praticam o Espírito Santo, vocês dão frutos não do Espírito, vocês dão fruto da carne. Então ele já está justificando que sendo maus, né? Então quer dizer, esses frutos, essas boas coisas que você dão aos vossos filhos, não são boas coisas, porque os seus filhos não são bons. Porque se vós sendo maus, quer dizer, se sendo maus, então se são maus, como que vão dar boas coisas aos vossos filhos? Não tem como, né? Para dar boas coisas aos vossos filhos, teriam que ser filhos espirituais, né? Porque o bom que Deus se refere aí, que Jesus se refere, é o Espírito, né? Ele já está falando aí, né? Então, esse é o entendimento. Sempre que Jesus fala, ele fala do Espírito, né? Ele usa a passagem carnal, mas falando do Espírito, para você ter um entendimento espiritual. Porque você vai ser resgatado pro Espírito, você não vai ser resgatado para a carne. Né? Você está na carne, você está na morte, você vai ser resgatado por o Espírito. Então, quando você entende, você começa a dar frutos bons. Aí, nesse mesmo contexto, né, nesse mesmo capítulo, nesse mesmo contexto aí, Jesus ele fala também, não sei se Lucas fala aí que eu não li inteiro, mas Mateus, nesse mesmo contexto aí, essa mesma versão aí, ele fala o capítulo inteiro a respeito de coisas espirituais, coisas do Espírito Santo, né? Ele fala para você e ele fala daquela da árvore que dá bons frutos, né? A que dá maus frutos vai ser cortada, né? Então todo o entendimento é a respeito dos frutos bons que é do Espírito, né? Então o Pai está falando, ó, vocês são maus, seus frutos são maus, né? Vocês dão boas coisas para vossos filhos. Quanto mais o Pai que está no céu, quer dizer, dão boas coisas aí carnais, né? No seu sentido carnal. Que você entende que aquilo é boa coisa, mas para o pai não é boa coisa, mas para o seu filho e para você, você entende que aquilo é boa coisa e o seu filho carnal entende que é boa coisa. Então o pai está ensinando esse aspecto. Então vós, pois sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o pai que está no céu que vai te dar o Espírito Santo. Entendeu? Então quer dizer, ele te dará coisa melhor que é o Espírito Santo, né? Então, quando você tem o Espírito Santo, você faz filhos espirituais, não mais filhos carnais, né? Você faz filhos no Espírito.
Então, esses filhos que outrora era carnal, você não faz mais. Você abandona, né, esse pecado que você não entendia, né? Você é perdoado porque você não entendia. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso aí é pecado de moralidade sexual. Ele está no campo da carne, né? Ele não é contra o Espírito, mas você praticava porque você não entendia. Então agora o Pai está revelando para você entender, né? Uma vez você entendendo, você não pratica mais e você não sofre as consequências desse pecado, né? E nem o seu irmão não sofre, né? Porque você começando a amar o seu irmão, você não pratica mais esses pecados, né? E assim, você amando ele, você perdoa milhões de pecados, né? Então, o amor, ele perdoa milhões de pecados, Jesus vem dizer. Então, amados, é para que você sempre busque o entendimento espiritual, nunca olhar pelo sentido carnal, porque se você olhar para agradar a sua carne, né, você vai, tudo que você achar lá nas escrituras vai agradar, né? Porque você está vendo lá carnalmente, então você não pode, você vai continuar na mesma situação de perdido. Você vai continuar perdido, sofrendo e pagando pelos seus erros que você está cometendo na carne. Quando o Messias ele fala em outra passagem, né, o Cristo fala de que você planta na carne, você colhe na carne. É na carne que você vai colher, né? Então você entende que quando você planta na carne, é na carne que você colhe. Então você já não planta mais na carne. Ou vou plantar no espírito, porque é onde que os frutos são bons, a colheita é boa, né? Então esse é o entendimento. Então quando você entende isso, você para de produzir frutos carnais, né? Então o Pai está explicando para você a diferença dos seus filhos, né, e dos seus frutos, para os filhos dele e os frutos dele, né? Então ele está te falando que você é mau, para você se tornar bom, para você ter filhos bons e dar frutos bons. Porque aí Jesus vai falar que a árvore que não der bons frutos, quer dizer, vai ser arrancada e jogada no fogo, né? O que são os filhos da árvore? São os frutos, né? São os filhos da árvore. Então a árvore que dá bons frutos, ela dá filhos espirituais, né? Ela dá frutos espirituais. Então esse é o entendimento. Então você começa a olhar agora espiritual, você começa a olhar espiritualmente. Então nesse mesmo, se eu não me engano, agora não, acho que agora já pulou para outro assunto, mas é para o entendimento de Mateus, se não me engano, 23, ele fala a respeito de pedir e dar-se-vos-á, bater e a porta se abrirá, né? Quer dizer, buscar e achará. Quer dizer, ele está falando do Espírito, né? Quando você bate a porta, o Pai vai te dar o Espírito. Não tem nada com carne, nada, porque isso daí não é vontade do Pai. Ele permitiu para te corrigir, né? Ele te deu. Realmente foi ele que causou. Todo esse mal que você viveu, foi o Pai que causou, né? Ele é responsável por tudo isso, porque ele é responsável por tudo no universo, entendeu? Ele age em tudo, ele está em tudo e em todos. Tem uma palavra que fala sobre isso. Então ele é responsável por tudo, né? Assim como também ele é responsável pelo seu resgate, né? Você vai ver que tudo isso que você está vivendo hoje aí, ele já escreveu essa história, né? Então ele já entende tudo isso que passou, mas ele viveu com você para você sair dessa situação, para ele te ajudar a sair dessa situação. Então você começa a partir do 7º dia, né? Você vai sair dessa situação e vai começar lá no 7º dia, né? Lá no Éden. Depois do Éden lá que você vai ver a história, é depois do 7º dia. Então o 7º dia é depois do 6º, que ele fez toda a criação, criou os animais, seres humanos, ele já fala tudo ali já resolveu tudo. Essa história, depois que tem Adão e Eva, é para você entender o mal que você está. Não é para você ter aquilo como a sua vida, que você tem que viver aquilo que está falando. Não, é para o entendimento, para você ver o mal que você está. Porque você não teve entendimento espiritual, né? Agora, você tendo entendimento espiritual, você corrige toda essa situação, né? Você já não entra mais a praticar a balança desigual, como Caim fez, né? Entendeu? Ele praticou essa balança desigual. Aí por isso esse castigo que até hoje a humanidade vem praticando, a balança desigual, né? Então agora você sabendo, você começa a dar bons frutos, praticar a balança igual, amar o teu próximo,
não ficar mais com raiva, como Deus falou, não ficar com raiva o dia inteiro, né? Porque você vai estar sendo castigado, porque faz parte da justiça de Deus. Ele não pode te poupar, né? Então é tudo isso, amados. Deus não dá nada a mais do que merecemos, nada mais do que causamos. Tudo em Deus é justificado, né? Deus é a justiça plena, é perfeita. A justiça de Deus não erra para nenhum lado nem para outro, é perfeita, né? É nós que saímos da balança, Ele é perfeito. Então, em Cristo, nós seremos perfeitos também. Pode ter certeza que você vai ser perfeito. Isso é um plano de Deus. Nada te separará do amor de Deus. Ele vai atrás da 100ª ovelhinha perdida. E não aceita perder nenhuma. Ele não aceita. Então você pode ter certeza que você vai ser salvo sim. A diferença é assim, você vai ser salvo com o fardo leve e o jugo suave se você aceitar, né, Jesus. Se você aceitar que Jesus, que você não tem condições sozinho para isso, que Jesus, né, através desse entendimento da palavra dele, que você vai buscar esse Espírito dele e ele vai te guiar. Aí sim, aí o seu fardo vai ser leve e o seu jugo vai ser suave, né? Agora que você vai ser salvo, sem soma de dúvidas, você já está salvo, só que você tem que entender. Então, até você entender, você tem que passar por todo esse processo, né? Por todo esse processo de libertação aí, se livrar dessa carne e assumir a sua vida espiritual. Que a paz e o amor do Pai esteja aí presente com você em mais esse entendimento.